14 e 15. 15. Para ser vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros no universo. Isso. Pode se sentar. Pode deixar sua mão aberta. Em alguns momentos eu vou ler o versículo aqui. Outros momentos eu vou pedir os irmãos, né, para abrir o texto e ler, para a gente interagir mais, não dar sono também, né? Alguns momentos eu vou ler mais, eu vou estar mais atento aqui ao lendo aqui que eu vou transmitir para os irmãos, outrora nem tanto. A gente vai conseguir aqui transmitir as maravilhas desse tema da ética cristã, né? Como foi lido, Filipenses 2, 14, 15, tem tudo a ver com o nosso tema. Vou repetir: fazer todas as coisas sem murmuração, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, né? Ou seja, estamos no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Ou seja, é como o céu, né? O céu negro que é escuro e as estrelas com seu brilho, né, se destacam, né? Assim deve ser o crente no mundo, né? A ética, né, ela está relacionada a isso, né? A conduta, a um bojo, a um fecho de princípios, né, que regulam a nossa vida. Mas antes de falar a vida cristã, mas antes de falar um pouco, né, de entrar diretamente na questão da ética, né, as suas definições, algumas variações, né, que tem fora da ética cristã, né? Eu vou trazer dois conceitos aqui de ética filosófica. Eu vou primeiro fazer aqui trazer um pano de fundo, né, que fica melhor para a nossa compreensão. Dito isso, essa questão, a questão da conduta cristã, né? Tem um autor que eu gosto muito, alguns nem tanto, mas eu gosto muito, como Comer Peixe, né? Tirar as espinhas. De repente alguém conhece, já ouviu falar, Rudolf Bultmann, um teólogo alemão, odiado por uns, amado por outros, né? Um grande gênio, como Adolf Hitler, né? Foi um homem inteligente, embora usou sua maldade, né, para a sua sabedoria para a maldade, mas foi um homem muito inteligente, né, que se não fosse parado, de fato ele ia trazer uma hegemonia no mundo inteiro, né, porque esse é o propósito, de dominar o mundo. Enfim, ele trabalhando essa questão da ética, ele traz uma ideia, né, quando ele fala dessa conduta cristã, né, ele traz uma ideia de problema, né, uma ideia de problema da conduta cristã, mas não no sentido de problema, no sentido pejorativo, como nós costumamos utilizar essa palavra, né? Quando nós falamos problema, comumente nós referimos a algo pejorativo, ruim, né? Há um problema ali, no sentido de defeito, no sentido de maculado, né? Uma situação que traz desconforto, não, mas a intenção da palavra problema aqui, né? A intenção da palavra problema no sentido da igreja, ela está inserido, né, num contexto, num ambiente que a sua vida, né, a sua vivência, ela traz alguns dilemas, alguns antagonismos diante daquela vida normal, diante daquele cotidiano comum, diante daquilo que o mundo está acostumado, né, a viver. Problema nesse sentido, né? Mas não puramente na forma da igreja viver, né? Não somente na forma da igreja
se expressar, né, nas suas condutas, mas surge da autocompreensão que a igreja tem de si mesma, da autocompreensão que a igreja ela tem de si mesma, como coletivo, que é o que eu vou trabalhar aqui, né? Eu peço alguém, uma pessoa, se for possível, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, 16, capítulo 3, versículo 16, segundo Coríntios, capítulo de número 6, versículo 16 e 17, 20 minutos eu termino isso aqui, e Efésios 2, 21, e 1 de Pedro 2, 5, 1 Coríntios 3, 16, 2 Coríntios 6, 16, 1 Coríntios 3, 16, 2 Coríntios 6, 16, Efésios 2, 21 e 1 de Pedro 2, 5, né? E 1 de Pedro 2, 5. Então, esse problema, né, não surge não apenas da prática da vida, né, da igreja, né, dessa vivência que a igreja tem, dessa forma que a igreja tem, essa ética que a igreja tem, né, que é uma antiética, né, diante do que o mundo entende ser ética ou uma conduta, né, plausível para ser vivida, né, mas também dessa autocompreensão, né, ou seja, da autocompreensão que a igreja tem do que é ser cristão, né? E como eu disse, no contexto, no coletivo, a igreja como um todo, e essa autocompreensão como indivíduo. Então, primeiro nós vamos falar dessa autocompreensão que a igreja tem, né? No coletivo, no geral. Como é que a igreja ela se entende? Como ela se vê? Quem abriu 1 Coríntios 3, 16, pode ler, fazendo favor? Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 2 Coríntios 6, 16 e 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 6, 17. E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos, pois nós somos templos de um Deus vivente, assim como Deus disse: residirei entre eles e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. 17. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz Jeová, e cessai de tocar em coisas impuras, e eu vos escolherei. Efésios 2, 21. Está lendo a tradução do Novo Mundo, mano? No qual todo edifício bem ajustado cresce para ter templo santo do Senhor. Versículo 22. No qual também vós justamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Isso. 1 de Pedro 2, 5. 1 de Pedro 2, 5. Vós sabeis como vós também, como pela vida sois edificados. Casa espiritual. Isso, casa espiritual, sim. Sacerdote, é isso? Isso. Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Isso. Ou seja, a igreja, no coletivo, né, essa autocompreensão da igreja. Quando Paulo, os primeiros cristãos, nós, né, pensamos nós no coletivo, nós pensamos nós como uma grande edificação, trazendo aquele contexto do Antigo Testamento, da questão do templo, puro, santo, né, um lugar, como diz Pedro, de oferecer sacrifícios, né, que no Novo Testamento é interpretado como sacrifícios espirituais, que são as orações dos santos, são os jejuns dos santos,
a piedade dos santos, né? Então, no sentido coletivo, a igreja ela se entende assim, né? E a gente vai começar a caminhar aqui para a gente compreender essa questão da ética. Então, a igreja, o cristão se entende, né? A igreja, né, se entende como um todo, como nesse mundo, como esse templo santo, né? Como esse templo santo. Essa é a compreensão da igreja no coletivo. E como no individual, né? Aqui a gente vai começar a entender melhor, vai ficando mais claras as coisas, né? Você, né? A igreja, o cristão, né? Como indivíduo, ele é tratado pela Bíblia no sentido qualitativo, ou seja, ele é entendido como filho de Deus, né? O cristão, ele é filho de Deus. O cristão, ele é filho de Deus. Gálatas 3:26, por exemplo, pois todos vós, né, sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, né? Mediante a fé em Jesus Cristo. Vocês foram salvos, né? Vocês foram salvos. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos. Aqui Paulo está falando da forma como você vai ser salvo. Como aquele carcereiro pergunta para Paulo: como, né, o que eu devo fazer para ser salvo? Não, Paulo está declarando aqui para a igreja de Efésios que eles são salvos, né? Aí depois ele fala como, que é mediante, né, a fé, né? A graça mediante a fé, né? Vocês foram ressuscitados com Cristo, né? Colossenses 3:1, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Também como libertos, como livres, né? Romanos 6:22, mas agora libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Os teólogos chamam, né, de corrente doutrinária, da corrente da salvação, dourada, né, da salvação, que está em Romanos, né, 8:30, né, que diz: aos que predestinou, e eu vou destacar cada coisa que eu estou falando aqui, aos que predestinou, a esses também chamou, e a esses que chamou, a esses também justificou, e os que justificou, a esses também glorificou, né? E também diz que nós somos transferidos de um reino para o outro. Em Cristo nós já fomos transferidos de um reino para o outro. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, como diz Paulo em Colossenses 1:13, ou seja, ele já nos transportou, né? Esse transporte, essa mudança já ocorreu de um reino para o outro, né? Talvez, né, ou seja, o mais completo, né? O mais completo disso tudo tá na carta ainda aos Efésios, né? Como eu disse, eu quero trazer com a base para vocês começar a pesquisar mais sobre isso. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, assim como nos elegeu antes da fundação do mundo, né? Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 4, né? Ou seja, a compreensão da igreja como coletivo, como esse templo, né? Como esse templo é santo, como esse edifício santo que Deus construiu, que Deus edificou através dos santos, através de cada indivíduo, e essa compreensão individual, né? Qualitativa, que a Bíblia nos impõe, para nós nos compreender, para nós sabermos quem nós somos, né? Para sabermos quem nós somos, que somos filhos de Deus, ou seja, nós não vamos nos tornar filhos de Deus, né? A Bíblia nos declara que somos filhos de Deus, é um ato perfeito, concluído, pretérito, é algo que já é real, a adoção, como diz Paulo em Romanos 8, né, que nós somos coerdeiros, né, já possamos se sentir como coerdeiros, aquela alegria. Eu não tive esse prazer, né, de ser um herdeiro de alguém que tem bastante riqueza, mas eu imagino a alegria, a tranquilidade
o conforto de alguém que sabe que o seu pai tem muito dinheiro, né? Traz uma tranquilidade para ele, traz um gozo para ele, porque ele sabe que de alguma forma, alguma coisa está garantido para ele, né? É mais ou menos isso, essa questão da filiação, né? Ou seja, essa autocompreensão que a igreja ela tem, né? Que é filho como indivíduo, como filho de Deus, né? E também nós somos salvos, né? Diz, pela graça sois salvos. Existe uma teologia mais popular aí que ensina ou traz a compreensão, uma espécie de compreensão que você está sendo salvo, que você precisa fazer alguma coisa para você ir se salvando diante da caminhada cristã, né? Mas não, a Bíblia nos diz que nós somos salvos, nós devemos nos sentir como salvos, né? No Senhor. Nós também fomos ressuscitados em Cristo, né? Mediante aquele simbolismo do batismo, onde morremos e somos submersos com o símbolo da ressurreição, ou seja, um novo ser, né? Uma nova criatura. Nós somos libertos também, como nós lemos, né? Do pecado, né? Nós estamos livres em Cristo, né? Nós estamos livres em Cristo. Essa é uma da autocompreensão que a igreja tem como indivíduo, como pessoa, como no particular, né? E também nós somos já predestinados, ou seja, nós somos predestinados a um lugar, a uma função ou a algo, ou seja, o nosso caminho já está pré-estabelecido, né, por Deus. Ele nos chamou, ou seja, tudo isso que eu falei aqui já está no pretérito, já está no perfeito, já está no realizado, né? Então, por isso, essa questão que eu disse no início, da igreja, desse problema da conduta cristã. Por quê? Porque a igreja, ela é esse ser, a igreja é esse ser, o cristão é esse ser que não pertence mais a esse mundo, que não pertence mais a esse reino, esse ser que já foi transportado do reino das trevas e tirado do reino das trevas, transportado do reino da luz do Filho de Deus, né? Então esse é o cristão, isso, né, é a igreja. Glória a Deus. Então, aqui nós compreendemos que a igreja, alguém abre, por favor, Filipenses 3:20, outro em Hebreus, Filipenses 3:20, muita pessoa em Hebreus 13:14, e outro, por favor, ainda em 1 de Pedro 2:11, Filipenses 3:20, um instante, Hebreus 13:14, 1 de Pedro 2:11, né? Ou seja, como eu estou dizendo, a igreja é isso. A igreja ela não se relaciona mais, ela não tem mais. Houve uma ruptura, né? A fé cristã ela gera essa ruptura, esse desligamento, né? Entre a pessoa, né? Entre a pessoa e esse sistema, esse mundo, né? E nós vamos falar um pouco mais sobre isso aqui na frente, sobre o Aion, né? O Aion passado, presente e o vindouro, né? O tempo, presente, passado e vindouro. É Aion mesmo ou coisa aqui? Sei que é Aion, né? É isso mesmo? Esse aqui é o fera do grego. Hebreus quanto, irmão? Hebreus 13:14 e 1 de Pedro 2:11. Então até aqui, acredito que está claro que a igreja não é mais algo pertencente a esse mundo. Aí nós vamos começar a entender o que uma ética cristã, né? Por que uma ética cristã? Então, a igreja ela não faz parte desse mundo,
né? Ou seja, os membros da igreja, nesse ponto de vista, são apátridas, né? Apátrida é alguém sem nacionalidade, alguém sem nação, alguém que não tem somos dissidentes, né? A igreja ela é uma espécie de dissidente, alguém que é um ser, é algo, é um indivíduo que está totalmente abjeto desse sistema, né? Desse sistema. Por exemplo, para ficar mais claro, Filipenses 3:20, quem abriu Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Hebreus 13:14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. 1 de Pedro 2:11. Muito amados, novos, como estrangeiros e peregrinos, que vos abstenhais das consciências carnais que guerreiam contra a alma. Pois é. Finalizando com a palavra de Pedro, ele descreve, né, que os cristãos como pessoas, né, que os cristãos como pessoas que vivem neste mundo, mas cuja a verdadeira cidade está em outro lugar, né? Então isso é a igreja, né? Como coletivo, como esse grande edifício construído por Deus, né? Construído por cada indivíduo, e se autocompreende dessa forma, de forma individual, como salvo, como santo, como alguém que já tem uma vida nova, alguém que já é abençoado, né? Alguém que já é abençoado. Então, a igreja ela vive neste mundo, mas ela não é desse mundo. Há uma tensão, né? A tensão os teólogos chamam de o já, mas agora não, né? Ou seja, já somos, mas ainda não por completo, né? Ou seja, vivemos já um antegozo, né? Um antegozo do reino de Deus, né? Um antegozo do reino de Deus. Então o cristão ele vive nessa tensão, e é nessa tensão de que nós estamos aqui nesse mundo, mas não somos desse mundo. Mas como viver neste mundo, né? Isso nós começamos a trabalhar nós vamos começar a refletir sobre uma ética cristã, né? Sobre uma ética cristã, ou seja, o mundo ele é gerido por sua ética, através dos seus costumes e valores e princípios, mas a igreja não. A igreja ela precisa de uma ética diferente, né? Para ela ser aquilo que nós lemos lá no início, lá em Filipenses 2, como esses luzeiros que se destaca nessa escuridão do universo, né? Que é as estrelas, né? Que é as estrelas. Eu vou aqui dar um passo além, e a gente vai, eu vou tentar ser bem claro aqui. De repente eu vou ser mais devagar. Eu vou trazer aqui uma frase aqui de um autor também que eu gosto, trabalhando essa questão. Ele vai dizer bem assim: o problema estava posto com a situação paradoxal da comunidade, que enquanto comunidade escatológica não pertence mais, eu vou explicar algumas questões aqui, não pertence mais ao velho mundo, e sim ao mundo vindouro, mas que, não obstante, tem que levar sua vida no espaço do velho mundo, que é o que eu acabei de dizer. Não somos desse mundo, mas nós temos que, por enquanto, viver a nossa vida nesse espaço desse velho mundo, entre o não mais e o mais não, como vida nova, não mais pertencente ao velho
mundo, ela pode ser descrita como indicativo, e eu vou explicar isso. Todavia, quando ela tiver de ser vivida no velho mundo, ou seja, aqui, ela se encontra sobre o imperativo. Eu vou explicar. Como aquela que se encontra sobre a graça, como esta sobre a lei de Deus, sobre a exigência da ética cristã, né? Como a vida nova, não mais pertencente ao velho mundo, ou seja, temos agora uma vida nova, uma vida que está longe desse velho mundo, né? Ela pode ser descrita no indicativo, como essa vida nova, indicativo. Eu vou explicar o que é indicativo. Todavia, enquanto ela tiver a ser vivida nesse mundo, ainda, essa vida nova, enquanto ela tiver que ser vivida nesse mundo, ela se encontra sob o imperativo. Eu vou explicar agora o que é esse imperativo e o que é esse indicativo, né? E também o que é esse velho mundo, ou esse aion, esse velho aion, que significa época, era, né? Ou uma ordem existente, né? No passado bíblico, existem dois tempos, né? O velho aion, o mundo marcado pelo pecado, morte e afastamento de Deus, que é esse velho mundo que nós vivemos nessa vida nova, que é esse mundo para nós velho, que infelizmente para alguns ainda é a vida atual, né? O novo aion, né? É a nova realidade inaugurada por Cristo, né? Nas nossas vidas, né? Marcada pela salvação, pelo poder do Espírito e pela vida futura do reino de Deus. Por exemplo, né, aqui em Mateus 12, 28 diz: se porém, disse Jesus, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou seja, é uma das demonstrações que o reino de Deus está sobre nós, é esse poder do Espírito que nos capacita a fazer essas coisas extraordinárias. Como no exemplo aqui de Jesus expulsando demônios. Os discípulos também expulsaram demônios, né? Eles também expulsaram demônios. Entretanto, teve um dia que eles não conseguiram expulsar, porque existe uma ética nesse reino. Existe uma ética nesse reino. E se nós não se alinhar à ética desse reino, infelizmente, né, não vamos se mostrar como cidadãos desse reino. Então o reino já está entre nós. Gálatas 1,4, né, diz: o qual se deu, Jesus, né, se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século, do aion, desse presente século, desse mundo mau, né, segundo a vontade de Deus Pai. Ou seja, o cristão ele já participa desse novo mundo, dessa nova era do reino de Deus, né? Embora ainda ele vive fisicamente nesse mundo velho, né? Nesse mundo velho. Agora, o autor aqui que eu citei, ele fala desse indicativo, ou seja, nessa vida, que é uma recapitulação de tudo que eu já falei, nessa vida nova que nós temos, né? Essa vida nova que nós temos, nesse mundo velho, nesse mundo antigo, nesse mundo que simboliza inimizade com Deus, né? Nós vivemos sob uma perspectiva do indicativo, né? E na gramática, né? Vai ficar mais claro, na gramática descreve um fato, né? Por exemplo, como eu já disse, o indicativo: você é filho de Deus, vocês foram salvos, vocês morreram em Cristo, vocês ressuscitaram em Cristo, né? São declarações sobre aquilo que Deus já fez, né? Ou seja, são declarações daquilo que Deus já fez, que a Bíblia Sagrada ela já nos qualifica que nós somos, né? Ela indica já o que nós somos. Esse é um indicativo, né? Esse é um indicativo. E nessa vida nova, nós também, nesse mundo aqui, né? Nós vivemos também sobre um imperativo. O que é um imperativo? Né? Imperativos são as ordenanças. Quando você lê um texto, por exemplo, não matarás, isso é um imperativo, isso é uma ordem. Qualquer texto que tem essa natureza de ordem, de norma, de faça, de tem que ser assim, na Bíblia é um imperativo. Ou seja,
um novo regimento que o Senhor Ele nos dá. E nisso consiste a ética. Nós vamos construindo essa ideia, porque nós precisamos, né, de uma ética cristã. Ou seja, quando a Bíblia diz andar em santidade, é um imperativo. Ou seja, estamos debaixo dessa régide de Deus. Andar em santidade, não pequeis, né? Amai-vos uns aos outros, mortificai a vossa carne, né? São comandos, né, de Deus para a vida prática. Essa é um pouco da ética cristã. Assim, o cristão, né, ele tem que viver, né? Ele tem que viver. A antiga lei, ela foi abolida pela doutrina da justificação pela fé somente, sem as obras da lei. Ou seja, a lei lá do Antigo Testamento, ela não tem poder para salvar. Entretanto, ela tem uma força normativa na vida do cristão para conduzir a santa vontade de Deus, né? A vontade de Deus, ela nos orienta aquilo que nós devemos ser. Ela não vai nos tornar, ela não tem o poder de nos salvar, né? É pela graça que somos salvos, mas a lei de Deus, né? As orientações de Deus, né? Ela lá do Antigo Testamento, por exemplo, o Decálogo, os 10 mandamentos, ele tem como um espelho, onde nós olhamos para ele, nós olhamos para os 10 mandamentos e nós vemos a santidade de Deus. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós vemos a santidade de Deus, nós vemos o objetivo cuja qual ela para nós ter. A lei, ela revela a sujeira do nosso rosto como um espelho, mostra que nós somos pecadores, miseráveis, dignos apenas do inferno, mas a graça de Deus que nos restaura e faz nós olhar para essa lei, para esse espelho, e faz nos ver que nós faz olhar, né, e ver como o nosso Deus ele é santo, porque essa lei de Deus ela reflete a santidade de Deus, né, e aquilo também que ele queria para nós, né? Então, a grosso modo, nós vivemos então neste mundo sobre o indicativo, o que nós somos, e também sobre esse imperativo, o que nós devemos fazer, né? E vamos aqui pular aqui para outra questão. É igual, irmãos, aquela questão do Evangelho de Mateus, quando surge João Batista, né? João Batista vem pregando o reino, anunciando, né? Falando que o reino vem chegando. O Batista vem falando, o reino vem chegando, arrependei-vos, raça de víboras, né? É chegado o reino de Deus. João Batista, ele termina o ministério dele, Jesus vem depois, pregando, ainda sobre o reino, que o reino já chegou. E Jesus, ele lá no Sermão do Monte, lá no capítulo 5, João falou do reino, João falou como esse reino, para entrar nesse reino, como é que ia ter que fazer, a porta, né, de entrada, que é o arrependimento, arrependei-vos. Após entrar nesse reino, não é manter-se da forma que você passou pela porta desse reino, mas existe uma ética, uma conduta, existe um jeito de se viver, cuja qual, né, para se manter nesse reino, para se prevalecer nesse reino, que é o Sermão do Monte, por exemplo, né? Por exemplo, a gente lê o Sermão do Monte, Jesus ele tem como base, a gente vai falar depois da fonte, da ética, ele tem como princípio os 10 mandamentos, e ele começa a impor ali a ética do reino de Deus, que ele trouxe, com base naquilo que já está posto por Deus lá atrás, os 10 mandamentos. Lembra que ele começa, ele fala de alguns aspectos relacionados a forma, né, que algum tipo de pessoa vai ser tratado, dos pobres, dos que choram, e por aí vai, mas ele frisa na questão dos 10 mandamentos, e ele vai mais além, né, ele vai mais profundo, né, ele diz, né, certa feita, que não é só observar a lei ali, não adulterarás, mas se pensar no seu coração, Jesus ele vai mais profundo, pensar no seu coração, em detalhe, a mulher do seu próximo já adulterou. Então,
o cristão ele vive nessa tensão do já e do agora não. Mais adiante aqui. Por isso essa ética, por isso a ética cristã, né, nasce dessa relação. Você pode obedecer, você não obedece, né, para se tornar filho de Deus, você obedece porque você é filho de Deus. Primeiro vem o indicativo, né, depois, ou seja, vocês são santos, depois o imperativo, viva como santo. Primeiro Deus age e depois, né, o cristão ele responde, né? Para não ficar tão exaustivo, vou deixar só um exemplo. A epístola, por exemplo, aos Efésios, depois lê para você ver, é muito lindo nessa perspectiva. O indicativo, né? Ou seja, ela fala quem você é, do capítulo 1 ao capítulo 3, né? Ela fala quem você é, diz lá que vocês foram escolhidos, foram redimidos, foram selados pelo Espírito. E o indicativo, né? O imperativo, ou seja, as ordens, as instruções para a gente viver, né, que é do capítulo 4 ao capítulo 6, né, que ande de modo digno da vocação, né, ou seja, do seu chamado, abandonem a mentira e ame uns aos outros. Vou adiantar aqui para a gente finalizar logo. Agora eu vou entrar mais aqui nessa questão da ética, né, cristã. Como até aqui nós compreendemos que a igreja não é daqui, que a igreja tem a igreja, ela como coletivo, ela é essa construção, né, essa construção santa. Como indivíduo, ela isso é importante ficar recapitulando mesmo. Ela como indivíduo, você já é perfeito em Deus, nesse sentido de ser santo, você já é salvo, e você deve se sentir assim. Então, nós precisamos de uma ética. Nós vivemos nessa tensão do já e agora não, nós precisamos de uma ética. E o que é ética? Né? O que é ética? Existem diversas formas de conceituarmos, né, a ética. Né? Para um senso comum, né? Ou seja, assim, no senso comum, se eu perguntar para qualquer pessoa na rua, né, perguntar o que é ética, ela vai dizer que ética é algo virtuoso, é algo bom, está sempre relacionado a uma boa conduta, está sempre relacionado a uma postura adequada, né? Então, no modo geral, ética é isso, né? Ou seja, é agir corretamente, agir de uma forma certa, né? De uma forma certa. Aí tem um autor chamado Norman Geisler, né? Que ele diz que ética, né, num sentido mais como uma disciplina, é o estudo daquilo que é certo, a grosso modo, é o estudo daquilo que é certo e errado, né? Existe eu trouxe aqui dois conceitos mais secular de ética, o conceito mais secular de ética, que é a ética, eu vou explicar, deontológica, né? Que é a ética do dever ser, né? Ela tem um pouco de questão que a gente pode trazer para a conduta cristã, mas quando levado às últimas consequências não serve para nós, né? Que essa ética deontológica, né? Que é a ética do dever ser. Nessa perspectiva, né? Moral, o agir ético vincula-se ao cumprimento de uma obrigação previamente assumida, ou seja, não importa o resultado, não importa a finalidade. Se diz, não matarás em hipótese nenhuma. Se diz, não dirás falso testemunho, em hipótese nenhuma, né? Ou seja, é um dever pelo dever. Se é assim, tem que ser assim, né? Não há nenhuma flexibilidade, não há nenhuma reflexão sobre a finalidade, sobre a consequência, né? A consequência do dever daquela exigência, né? Do dever
daquela exigência. Essa é a ética deontológica, mais filosófica, né, e mundana, foi defendida pelo filósofo Emmanuel Kant, né? Entretanto, né, por exemplo, em Efésios 4:25, né, diz: pelo que deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Ou seja, há aqui uma ordenança, um imperativo, uma ordem para deixarmos a mentira, né? Para falarmos a verdade com o seu próximo. Nessa perspectiva da ética deontológica, que vem da raiz de dever, de fazer, né? A mentira, ela sempre tem que ser rechaçada em todas as ocasiões, né? Ela tem que ser rechaçada em todas as ocasiões. Nunca ela deve ser empregada, né? A mentira nunca deve ser empregada nessa visão, né? Uma visão mais rígida, né? Vamos lá. O Novo Testamento ensina que o cristão, ele deve ser uma pessoa desculpa. Então, mas só que se a gente lembrar, por exemplo, do caso de Raabe, né? No caso de Raabe, a gente vai ter um conflito ético ali, porque ela mentiu, né? Ela mentiu. Nesse ponto de vista aqui, Raabe, ela deveria contar a verdade. Ela deveria contar a verdade, né? E esse tema da ética cristã é muito grande, vai entrar em muita questão sobre aborto, cristão e a guerra, pena de morte e por aí vai, né? Então, se a mentira, nesse ponto de vista, se a mentira, ela deve ser rechaçada em todo tempo, porque diz não mentir, não mentir, Raabe, então ela pecou. Entretanto, a Bíblia diz, lá em Tiago, também, lá nos Heróis da Fé, ela é saudada, ela é lembrada pela mentira que ela contou, porque os soldados do rei me perguntaram se ela viu os espias, ela falou que não viu os caras, né? Então, nessa visão aqui, ela deveria contar a verdade, ou seja, não observa, né? Não observa a finalidade, né? A finalidade. Isso está inserido em muitos contextos da nossa vida. Vários contextos da nossa vida não vai estar deparado com esse tipo de situação, né? Onde a palavra de Deus, é por isso que o cristão, ele sempre deve estar lendo a palavra de Deus, que a palavra de Deus sempre vai nos dar um escape, né? Sempre vai nos dar um escape para as situações, né? Para as situações da nossa vida. E sempre nós vamos estar diante desses tipos de conflitos étnicos, onde em algum momento a palavra de Deus diz: não minta, não faça isso, não faça aquilo, proceda assim, e você vai falar, mas aí você vai ter que pensar, é a norma pela norma só? Será que é assim mesmo? E você vai ter que pensar na consequência. Vamos lá. O Novo Testamento ensina, né, que o cristão ele deve ser pacífico, né? É o que geralmente a gente sempre prega aí, a gente sempre fala, e o mundo espera sempre da gente, e quando a gente tem uma reação adversa do pacífico, né, o mundo até diz ainda, né, você não disse que você é crente, por que você está agindo dessa forma? Porque você está optando pelo litígio, né, pelo problema, né? Porque você está optando pelo problema? Porque a Bíblia, ela de fato mesmo, assim, de uma forma mais genérica, ela nos chama de pacífico, né? De conciliador, né? Mas não significa que nós, não significa, né, que nós nunca possamos resistir a alguma coisa, né? Ou denunciar, né, as injustiças, ou agir em legítima defesa, que no direito penal é as discriminantes putativas, né? Ou seja, há questões que a norma diz não faça, mas diante de algumas, lembrou? diante de algumas situações, a punibilidade ela é extinta, né? Ou seja, a pena não vai ser aplicada. Por exemplo, no estrito dever da lei, em estado de necessidade ou em legítima defesa. A morte, por exemplo, nesses casos, não é punível. Ou, em casos, acontece o perdão judicial. Um pai deu uma ré num carro, não viu o filho, matou o filho. Existe o perdão judicial, porque a dor daquele pai foi maior, né? Foi maior
do que já foi suficiente para trazer uma punição, né? Uma punição para ele, né? Então, assim, a Bíblia ela fala assim do cristão ser essa pessoa mansa, humilde do coração, como eu sou, como diz Jesus, né? Esse chamado, né, à paz. Disse Jesus no Sermão do Monte: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, né? Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens, disse Paulo, Romanos 12, 18. Também disse Jesus, disse o autor aos Hebreus: segue a paz com todos, né? Segue a paz com todos, Hebreus 12, 14. A paz é uma marca do discípulo de Cristo, é isso que a gente ensina. Mas só que há momentos na nossa vida que é necessário a gente partir para o litígio, né? Litígio é uma causa mais contenciosa. É necessário a gente se impor. Quer ver uma coisa? Por exemplo, a gente está falando da ética, da vida prática. O cristão que está sendo ilegitimado, está sendo lesado pelo patrão. Presta atenção. Isso é mais comum do que a gente imagina. O cristão está numa situação, num contexto onde os seus direitos e garantias não estão sendo garantidos, né? Ele está sendo lesado e ele chega numa situação que ele não aguenta mais aquela situação, ele sai da empresa e ele não busca aquilo que é seu, através de um litígio judicial, né? Através de uma disputa judicial. Ele ainda até diz: vou entregar na mão de Deus. Entretanto, nesse momento que entra, essas éticas mais mundanas, como essa que eu estou falando, deontológica, que é o dever, né? Ou seja, se a Bíblia diz que eu tenho que ser manso, que eu tenho que ser pacífico, eu vou ter que ser até o final. Não, aquilo que é seu por direito, o seu bem, ou seja, jurídico, espiritual ou moral, ele tem que ser defendido por você, independente das razões. Embora a Bíblia tem esse apelo em sempre buscar a paz, a conciliação, mas há momentos que nós vamos ter que partir para um litígio, né? E às vezes não só nessa esfera abstrata, às vezes física também. Isso pode escandalizar alguns, mas física também. Há crentes, quantos já não viu vídeos aí espalhando de crentes que se impõem uma situação de vexação, onde ele é lesionado, onde ele é ferido, ele não sai do lugar, e ele sofre aquelas injustas agressões e fica ali para ele mesmo, não sai em defesa daquilo que é seu, de forma legítima, né? Então, por exemplo, Jesus ele confronta veemente os fariseus, Jesus ele denuncia a hipocrisia religiosa, né? Ele expulsa os cambistas do templo, né? E não é falando sai, não, ele pega um chicote, né? Para bater, né? Para bater, ou seja, como diz lá aquele personagem lá de, oh meu Deus, esqueci o nome dele, o zelo, né? Jesus compara com ele, o zelo da sua casa, no teu sono. Como é que é o nome dele? Esqueceu? Então, Jesus ele não pega, não fala sai, pelo contrário, ele pega chicote. Isso por ser, às vezes é necessário, algo do tipo. E isso não vai te desqualificar como cristão, como servo de Deus, né? Como servo de Deus, né? E eu falo, como muitas coisas que eu falo, rejeita o que eu estou falando aqui, mas chega em casa e reflete melhor sobre o que eu estou falando aqui, né? Não aceita o que eu estou falando aqui, chega em casa e reflete na sua própria vida, em algumas situações que você deveria, quem sabe, se impor, e você deixou um direito seu passar batido, que de repente podia trazer uma diferença na sua vida, principalmente esse que eu estou falando, que é mais comum do cristão no ambiente de trabalho, onde ele prefere deixar a mão de tudo e deixar para lá. E eu sempre falo, aquele dinheiro é seu, é da sua família, é um conforto que você vai trazer mais para a sua família, e se aquele dinheiro não vai para o seu bolso, que é seu, vai para o bolso de alguém que não é seu. Então, às vezes a gente se coloca numa situação
desconfortável por causa dessa forma de pensar, dessa ética deontológica que não é a ética cristã, né? Que não se redunda apenas, seja um coitadinho, seja apenas um pacifista, né? Um pacifista que aceita qualquer coisa, né? Paulo também confronta os falsos ensinos, ele apela nas autoridades, né? Paulo ele apela quando Paulo vai ser preso, né? Como ele tem a carteira de cidadão romano, ele tem a cidadania romana, ele percebe que vai ter um julgamento injusto, aí ele fala: eu apelo para César, eu apelo para Roma, eu quero ser julgado como um cidadão romano, porque senão vocês vão me matar, vocês não vão seguir o devido processo legal. Então eu vou buscar as vias, né, que me traz um julgamento mais justo, né? O apóstolo Paulo ele apela para César para ter um julgamento mais legítimo, né? Paulo repreendeu publicamente Pedro. Quer falar? Eu queria só jogar uma semente, como diz o meu professor. Veja bem, dentro da ética deontológica, no segmento da ideia de aplicar em insta o devido processo penal, mas defendendo uma ética, trabalhamos numa situação real. Trabalhei com o pastor nessa situação. A filha é maior de idade, mas não serve mais o Senhor. Desprendeu-se da fé. Ele e a mãe continuam. A filha foi violentada. Até então foi o que ela fez, foi dizer na justiça que foi violentada. O pai desconfia que não foi, mas ela abriu o BO, o boletim de ocorrência, dizendo que foi violentada. Nesse ato de violência veio a gravidez. Ela e a mãe querem tirar, e o pai, por uma conduta ética, não quer. A justiça obrigou o pastor a aceitar o aborto da filha. Então hoje, no século XXI, nós vivemos isso dentro da ética cristã. Vamos o sim pelo sim e a ética pela ética. No meu caso, eu me comportaria semelhante ao pai. Gera, depois de gerado, me dê. Eu dou para adoção, vou acompanhar, ou eu me viro para cuidar, é uma vida. Não quero gerar. E foi amparada por uma lei, e aí que a gente, vamos dizer, tem muito cuidado da lei hoje, não me lembro o nome da lei, mas ela dá o direito de aborto até os 22 semanas. Tem uma enxolia fetal. Mas essa não precisou, ela tirou logo, um mês, 2 meses, viu que estava grávida, não. Então, quer dizer, ela só registrou uma queixa quando descobriu que estava grávida. Por isso que há insegurança do pai. E mesmo que tivesse sido violentado, me dizendo o pai, ferrenhamente e tal, ele não aceitaria isso. Mas a mãe aceitou, dividiu a igreja. Por quê? Porque nós temos que estar preparados para isso. Irmão, olha que a ética nos ampara nisso, e dentro de uma escuderia jurídica, mas dentro da escuderia ética também. A ética cristã é isso, né? A ética do Estado, né, da sociedade social, como o pastor falou, permite, né, a violação do não matarás, né, ou seja, a violação à vida, nessas situações, né, nesse contexto do aborto, né, quando a criança é acéfala, né, nasceu o cérebro, e quando, né, é menor, né, quando é menor e é estuprado, né, quando é menor estuprado. O Código Penal permite, né, aí o médico, né, que fazer legalmente esse tipo de aborto, nem precisa mais de decisão judicial, né, ele faz o aborto e ele está excluso ali a punibilidade, não é punido por aborto, né. Essa é a ética do mundo, nesse contexto, né, mas a ética cristã, né,
nós como cristãos, nessas situações que não passou, de repente a gente vai passar. Como o pastor falou, de repente não é nós, de repente vai ser alguém próximo, né, da gente, vai passar por isso. Como é que a gente vai comportar diante disso? Né? Tem um filme, por exemplo, eu não me lembro o nome desse filme, tem muitos anos para assistir. É um casal de cristãos, lá nos Estados Unidos, que eles são militantes contra o aborto. Eles estão sempre na frente de uma clínica de aborto, que é legalizada, um aborto, que é um estado americano, que o aborto é legal. Muitas mulheres iam lá abortar. E eles estão todo dia lá, esse casal, com a placa lá, pregando a palavra de Deus, pregando contra o aborto. Aí, eles em nenhum momento, e é interessante, em nenhum momento eles chegam para alguém e perguntam a situação da pessoa, porque ela está querendo abortar e tudo mais. Entretanto, só fala, não aborta, não sei o que, está entrando nos embates bem ferrenhos. Aí tem um momento do filme que essa menina, desse casal cristão, a mulher, ela é violentada, ela é estuprada. Aí ela engravida, né? Ela engravida do estuprador, né? Ela engravida do estuprador. Aí, quando ela, depois da violência ali e tal, ela é atendida, apreendida, e depois de alguns dias ela descobre que está grávida. Aí divide, né? Os dois se dividem, porque ela ainda quer preservar a ética cristã, deixar a criança nascer, preservar a vida, e ele não, ele quer abortar a criança, né, nessa situação. Sim, é uma questão que divide, né? É uma questão que divide. Então a gente tem que estar munido da palavra do Senhor. Amor por toda a vida. Tem que estar, porque assim, falar da vida dos outros é fácil. Né? É uma questão assim, que a gente só sabe qual a decisão que a gente vai tomar quando a gente está diante disso. Né? Não é uma questão fácil, não é uma questão que é uma questão que vai trazer consequências, né? Consequências para a nossa vida. Então, sobre essa interpretação deontológica, né? Sobre esse contexto aqui também que o pastor Nelson trouxe, sobre a questão da mentira. Será que é a verdade pela verdade em todo momento, sem olhar a consequência? A questão do cristão ser pacífico. Será que em todo momento mesmo nós devemos ser pacíficos? Né? A palavra de Deus ensina que não. Então essa interpretação não é completa para nós, ela não é uma interpretação cristã. E para finalizar aqui, a ética teleológica, né? Teleológica. A gente usa muito essa análise teleológica na hermenêutica, né? Na interpretação dos textos, né? De vários textos, né? Que é telos, né? Significa finalidade, fim ou propósito, né? Se a interpretação, se a ética anterior, ela só olha o dever pelo dever, essa interpretação teleológica, ela olha o propósito, qual é o fim, qual é qual é a finalidade, né? Qual é a finalidade dessa ética, né? Ou seja, preocupe-se com a finalidade da ação humana, pela qual o valor moral é determinado pelos resultados ou as consequências, né, alcançadas, né? É uma das éticas também que filosófica, que o mundo ainda não tem. A gente vê muito aí, né? E a gente fala aquele velho jargão, né? Que os fins justificam os meios, né? E vamos falar um pouco isso aqui. Por exemplo, é um exemplo famoso, um exemplo bíblico, né? Marcos 2,27. O sábado foi estabelecido, disse Jesus, por causa do homem, e não homem por causa do sábado, né? Não homem por causa do sábado, né? Ou seja, os fariseus, eles entendiam, né, daquela forma anterior que a gente expressamos aqui, né, que tem que cumprir pelo cumprir, tem que guardar pelo guardar. Mas qual é a finalidade disso? Eles não conseguem entender a finalidade disso, porque Deus falou guarda o sábado. Por exemplo, uma das questões da questão do sábado, além de Deus, né, querer que o seu povo tire um dia, né, para refletir sobre Ele, para adorar Ele, de uma forma mais, com uma qualidade melhor, né, o sábado foi uma das primeiras legislações trabalhistas, né, da época. Por exemplo, o escravo
ele trabalhava, né, o servo trabalhava dia sim, dia também, dia sim, dia também, dia sim, dia também, com jornadas extensas, né? Mas vem o Javé, vem o Senhor, com um povo santo, com um povo diferente, com uma ética diferente, com uma cultura diferente, com um viver diferente, diz: nem você, nem o seu servo e nem o seu animal vai trabalhar no sábado, né? Esse dia é santo, é separado, é diferente. Ou seja, além das questões espirituais, finalísticas, das questões espirituais, também a questão do bem-estar humano, também uma questão de trazer um pouco de qualidade de vida. Senão o Senhor ali, que tem ali seus trabalhadores ali, deixar o fazer para trabalhar dia após dia. O Senhor vem, nem você, nem o seu servo, nem o seu animal, nenhum, né, é para trabalhar, né, para trabalhar no sábado. Então Jesus, né, ele mostra para eles, né, qual é a finalidade, né, dessa guarda do sábado, né? A regra deve ser obedecida, custe o que custar, segundo eles, né? Jesus pergunta qual o propósito dessa regra, né? Quando Jesus pergunta sobre o sábado, né? E o propósito do sábado era promover o bem, né, do ser humano, né? Por exemplo, né, que é a questão ali do Sermão do Monte, Jesus ele resume, né? Jesus lá no Evangelho de Mateus 22, 37, ele resume toda a lei em amar a Deus, né? Jesus resume, ou seja, teleológico, o propósito, o fim. Qual é o fim de tudo aquilo que Deus, no imperativo, ele ensina para nós, ele manda, nos ordena fazer, né? Qual é o fim disso tudo? É amar a Deus, né? É amar a Deus, né? É o que ele falando, né, com aquele fariseu, né? Ele conversando com aquele fariseu que disse que cumpria tudo e tudo mais, tudo e tal. E Jesus ele fala para ele ali que o fato de você amar Deus, né, de você amar Deus e o próximo como a ti mesmo, você cumpre, né, todos os mandamentos, né? Então esse é uma forma teleológica, a finalidade de tudo que Deus nos determina, dessa ética que Ele quer que a gente viva, né, é para isso, é para, resume no amor, né? O objetivo da ética é o amor, por isso Paulo diz, né, o cumprimento da lei, em Romanos, né, Paulo diz em Romanos 13:10, o cumprimento da lei é o amor, né? Ou seja, esse tipo de raciocínio, né, ele leva às últimas consequências. Vou trazer aqui agora alguns exemplos mais práticos. Esse tipo de raciocínio, né, teleológico, ou seja, de tentar, embora a gente encontre alguns resquícios na Bíblia, entretanto, ele não não esgota toda a questão, como nós vimos no posicionamento anterior, né? Ele, se levado às últimas consequências, pode resultar na máxima, né, lá de Maquiavel, os fins justificam os meios, e isso é um perigo. Os fins justificam os meios, né? Por exemplo, nós vamos ver ali Sara, né? Sara, Deus já tinha falado com ela, desde quando ela estava grávida, que ela gerava 2 nações. Ele não falou nem em gêmeos, não, né? Nem existia ultrassonografia, né? Deus falou: você está grávida de 2 nações. Ou seja, são 2 crianças aí dentro da sua barriga, né? E Deus já tinha falado já o que ia ser aquelas crianças. Dali ia sair 2 nações, de Esaú, né? E de Esaú e de Jacó, né? De Esaú e de Jacó, que são os árabes, e a nação, né, de Israel, né? Ou seja, 2 nações vão sair de você, né? Ou seja, Deus, e o maior servirá ao menor. Ou seja, Deus já tinha revelado para ela como ia ser, o que ia acontecer. Entretanto, ela querendo atingir a finalidade, que é fazer aquilo que Deus já tinha falado que ia acontecer, ela faz um negócio esquisito ali, né? Que engana o Isaac, né? Ela engana o Isaac, pega o filho, faz o filho enganar o próprio pai, né? Aí o irmão descobre que o filho enganou o pai para roubar a primogenitura. Aí o filho mais velho, que é enganado, ele quer matar o irmão. Aí o irmão que enganou, ele foge e ele nem vê o pai morrer.
Por causa disso ele não vê mais o pai vivo, ele não vê mais o pai vivo, Jacó não vê mais o pai dele vivo, por causa dos meios. Por causa dos meios, ela entendeu que os meios poderiam justificar o fim. Eu estou usando do engano, eu estou usando aqui de toda essa controvérsia que causou essa desgraça toda, que o irmão quase matou o irmão, entanto, a primogenitura vai ser dele, Ou seja, esse negócio levado, nessa ética, levado às últimas consequências, que é perigoso, aonde alguns imaginam que os meios podem justificar o fim, independente da forma que for, se no final é a máxima do mundo, independente do que seja feito, que a gente, às vezes não, o mundo normaliza o tal do Robin Hood, roubou dos ricos para dar para o pobre, roubou, mas deu para o pobre, mas roubou, entendeu? É mais ou menos isso, que alguns dizem de um camarada. Então, na verdade nem é, Nem é. Os ricos ganham mais dinheiro do que a taxa de juros. Na realidade, essa filosofia britânica, ela persiste até hoje, Uhum. Ela gera na sociedade, independente de qualquer coisa. É o prazer, ou seja, a qualquer custo temos que trazer a paz. É mais ou menos a questão da guerra, que o mundo entende, que a questão do cristão é a guerra, que a guerra é um meio para obter paz. Será? Algumas vezes pode ser que sim, outras não. Deus usou da guerra também, Então assim, é conflitos éticos que a gente vai tendo, Enfim, vamos lá. Outras, o apóstolo Paulo, por exemplo, alguém pode abrir? A gente já está finalizando já. Romanos 5, versículo 20. Uma pessoa só, pode ser mais um verso, 20. Aí, depois que leu 20, o senhor vai para o 6, que é já no final do capítulo 5. Aí depois o senhor vai para o 6, aí lê do versículo 1 ao versículo 4. Aí, nós lemos também, por exemplo, aí, e é o que Paulo ele vai tratar um pouco aqui. Eu não sei se é esse tipo de ética, de filosofia que alguns empregam, que é uma ética empregada tanto por quem faz e por alguns pastores que praticam esse tipo de conduta, que é por alguma forma de querer justificar, que alguns camaradas aí que vivem dando trabalho aí para o evangelho aí, escandalizando o evangelho, e quando o miserável volta para a igreja, ele, ao invés de ser tratado, disciplinado, e como disciplina que eu estou falando, não é essa forma de disciplina que alguns entendem que é uma forma de exclusão, tratar a pessoa como uma lepra, mas trazer, exortar, que exortar é trazer, para perto e ensinar, e aconselhar, ao invés de fazer isso, premia o camarada com um cargo, ele sobe de cargo, quem nunca viu isso, o camarada, um dia depois que sai da igreja, está de bermuda, pistola na cintura, bonezinho, não sei o que, está igual Satanás aí. Aí ele faz tudo que faz aí, o mesmo Instagram, o mesmo Facebook que postava pregação, estudo, isso e aquilo, é o mesmo Instagram que está celebrando as coisas do diabo. Aí daqui a pouco o cara volta para a igreja, aí aí o cara já era um cara, ainda era ele tinha um carro X, aí daqui a pouco o pastor vai dar um carro Y para ele, maior, para ele, aí diz bem assim, é para ele não desviar, para ele ficar firme, para ele se sentir melhor, para ele ficar aqui, desse jeito, a gente vê muito por aí, mas não é assim, essa lógica, essa ética, entendeu? Lógica que os meios justificam o fim, isso as últimas consequências traz danos, à igreja, e olha que Paulo fala um pouco sobre isso. 5:20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. 6, 1 ao 4. Isso. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não
sabeis que todos, quando fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, de sorte que, sepultados com Ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém. Então, pois é o que Paulo ele fala aí, né? Porque a graça ela superabundou sobre o pecado, então vamos, né, como dizer, vamos continuar no pecado para que a graça seja mais abundante, né? Sejam os meios, né, de fato, né, nessa questão justifica, né, o fim, né? Claro que não, né? Pelo contrário, né, se já vivemos em Cristo, morremos do pecado e vivemos em Cristo, nova criatura somos, né? Não é que o cristão ele não tropece, não é isso, né? Mas que o amor ao pecado já não é o estilo de vida do cristão, né? O cristão ele segue esse alvo que agora, né, é Cristo. Eu vou finalizar então a ética cristã, né? A verdadeira ética, né? A ética que conduz esse ser, né? Como no começo eu disse, como coletivo, esse grande templo, essa grande edificação que é santa, né? Que é santa, que é diferente, que traz aqueles aspectos lá do Antigo Testamento, daquele templo que é santo, toda aquela liturgia, né? Todo aquele aspecto santo. Como indivíduo, né? O cristão, a igreja como indivíduo, ela é santa, salva, predestinada, eleita, abençoada, transportada desse reino das trevas para o reino da luz, né? Ou seja, é algo apátrida, né? Ou seja, não tem uma nação terrena, né? Não tem não tem uma identidade terrena, mas é uma identidade futura, escatológica, que está no céu com o Senhor, mas ao mesmo tempo nós já vivemos, né, nós já vivemos um antegozo, né, dessas questões que o reino de Deus pode nos oferecer, né, e o cristão vive nessa tensão do já, né, como nós dissemos, e o ainda não, o já e o ainda não. Então, a ética cristã não se resume, né? Então nós precisamos dessa ética, dessa conduta, desse normativo, desse imperativo para nós viver. Não se resume, né, a essas tipologias, né, como nós vimos, seculares de raciocínio moral. A ética cristã é essencialmente teísta, ou seja, ela provém, ela é de uma natureza divina, decorrendo por primeiro do pressuposto subjacente da existência de um Deus pessoal e moral, que sendo o próprio fundamento e marco ético absoluto, estabelece a separação entre o certo e o errado, ou seja, a fonte, a natureza, né? É o que eu vou falar aqui, a origem dessa ética, ela é teísta, ela vem de uma ideia que primeiro pressupõe que existe um Deus, e esse Deus, né, esse Deus que nos outorga, né, esse jeito de viver, ou seja, o que é certo e o que é errado. A sua origem, né, quanto ao fundamento da ética cristã, são os atributos de Deus, né, são os atributos de Deus, especialmente o seu caráter santo e justo, né. Por exemplo, em Salmo 116:5 diz que Deus, ele é santo, que ele é justo e misericordioso. Levítico 27, né, capítulo 20, versículo 7, diz que ele é santo. Ele diz mais: seja santo, porque eu sou santo, né? 1 João 3,7 diz que a justiça praticada reflete o caráter de Deus, ou seja, né, fazendo essa mesma ideia aqui, que para nós sermos santos, porque ele
é santo, né? Números 23, 19, Deus é verdadeiro, ou seja, eu não sou filho do homem para que minta, né? Não sou homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender, ou seja, Deus, Ele não mente, ou seja, tudo aquilo que Ele exige de nós, advém dele mesmo, daquilo que Ele é, daquilo que, como eu disse, da questão da lei de Deus, dos 10 mandamentos. Ele não é suficiente para poder salvar, não porque eles, né, os 10 mandamentos, são imperfeitos, como diz Paulo, mas pela fragilidade que há em nós de cumprir esses mandamentos. Nós precisamos da graça, da misericórdia do Senhor, né? Da misericórdia do Senhor, é mais ou menos aquilo que a gente faz, né, com os nossos filhos quando é bem pequenininho para subir escada. Eles não conseguem subir, nós pegamos ele no colo e colocamos ele lá. Isso é graça, isso é misericórdia, né? Isso é misericórdia. Não porque a escada é imperfeita, não, porque nós somos incapazes de subir nela. Então nós precisamos desse auxílio de Deus para alcançar essa salvação, essa graça, né? Precisamos do auxílio de Deus, né? Precisamos do auxílio de Deus. Então, sobre a fonte, finalizo aqui. E quem pode ficar de pé? Segunda carta de Paulo a Timóteo. Quem pode abrir para mim, para nós? Segunda carta de Paulo a Timóteo. Então, a origem dessa ética está no próprio Deus, nos seus atributos, que são, a gente chama de segunda carta de Paulo, Timóteo 3. Timóteo 3. Isso. Então a origem, né, dessa ética está no Deus, ou seja, a ética cristã exige um Deus. Esse Deus, nós entendemos que é o Deus da Bíblia, o Deus da palavra, né? O Deus do livro, né? Então vem dele mesmo, né? Nós chamamos de atributos comunicáveis de Deus, né? Que é essa justiça, que é a moral, a santidade e por aí vai, né? Um dia nós vamos herdar um pouco da eternidade, né? Quanto à fonte, né? Para conhecermos a vontade de Deus, né? E seus imperativos, que é aquilo que eu disse no início. Eu não quero aqui ficar abrindo um texto para a gente ficar. Vamos falar sobre aborto, vamos ficar falando sobre o cristão na sociedade, o cristão no trabalho, o cristão na família, o cristão. Não, eu quero. Eu quis aqui trazer um entendimento do que é isso, do que somos nós e o que é uma ética, porque nós precisamos de uma ética, o que é essa ética cristã, né? Para conhecermos a vontade de Deus, né? Esse imperativo que nós falamos lá atrás, e seus, né, imperativos éticos para a humanidade, devemos recorrer às Escrituras, né? Devemos recorrer às Escrituras. E, infelizmente, irmãos, poxa, a gente das muitas e muitas religiões, nós somos os que mais estão em déficit, né, com a leitura do livro, né, que norteia a nossa fé, né? A gente lê muito pouco, né? A gente lê muito pouco a Bíblia Sagrada. E ela é a fonte dessa ética, ela é a fonte daquilo que nós, da forma que nós devemos viver. Paulo escreveu a Timóteo, né? Pode ler, pastor, versículo 16 e 17. 3, 16 e 17, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Isso aí. A palavra ela ensina, redarga, corrige, instrui em justiça. Você é obreiro, lê as cartas pastorais, a ética do obreiro está ali, né? A gente quer cidadão cristão, pai de família, vive em família. A carta aos Efésios, por exemplo, né? Tem muito ali a se aprender, a ensinar, né? Sobre como a conduta do pai de família, a conduta da igreja na sociedade,
como o patrão deve se portar diante do funcionário, como o funcionário deve comportar diante do patrão, como o filho deve se portar diante dos pais, como os pais devem se portar diante dos filhos, né? Ou seja, a palavra de Deus ela é a fonte, né? Ela é a fonte de tudo isso que a gente falou, né? De tudo isso que a gente precisa, daquilo que o pastor Nelson propôs aqui na intervenção que ele fez, né? No caso da filha, né, que foi violentada e engravidou daquele que lhe violentou, como devemos agir, né? A palavra de Deus vai nos guiar como nós devemos agir. Será que em todo momento devemos mesmo preservar a verdade? Uma mentira não deve ser contada? Será que em algum momento não devemos ter que partir para o litígio, né? Seja judicial? Será que terá momentos que a gente vai ter que ficar só orando mesmo, entregar na mão de Deus, como a gente costuma falar? Será que em algum momento não vai ter que abrir uma ação, né? Será que em algum momento você não vai ter que sei lá, colocar a mão, né, em algum instrumento, quem sabe até para ferir alguém, em prol de um valor que você entende que ele deve ser preservado? Né? Como eu disse que não acredita, não crê, não faça o que eu estou falando, reflita, não a partir daquilo que eu estou falando, mas a partir da sua vida, daquilo que você já viveu. Será que um dia você não precisa, se você tomasse uma decisão mais ríspida com Jesus, né? Ele fez há um tempo, como um texto que esse dia, mas o Ezequias estava estudando, né, Ezequias, fazendo exegese do que como Paulo tratou, né, aquelas pessoas que ele expulsou da igreja. Os termos ali, né, do texto mostra que Paulo de fato pegou uma madeira e bateu nas pessoas para sair da igreja. Será que em algum momento será que esse pacifismo ele vai ter que ser mesmo tolerado até o final, né? Então isso são aspectos da ética cristã que de repente em algum momento, da forma que eu estou falando, está causando estranheza, escândalo, né, para alguns. Entretanto, se nós lermos mais a palavra do Senhor, a gente refletir mais a palavra do Senhor, ela vai nos levar sim a tomar, né, as melhores decisões que de fato agradam ao Senhor, né? Então, eu finalizo aqui, agradeço a oportunidade, né? Desculpa se sei lá, ofendi, se eu falei alguma coisa assim que causa estranheza, como eu falei, né? Não acredite, não crê, não tome como verdade, só reflita e a partir da sua própria vida. Amém? Deus nos abençoe. Amém? Deus abençoe a vida do presbítero João Paulo. Depois eu corrijo. Não tem correção. Depois eu